Tá no ponto a matéria, o Lucas e a Mônica foram até São Paulo. Conversar um pouquinho, né? Lá teve uma webconferência, né? A Base Nacional Comum Curricular. Essa reunião teve proposta de discutir a educação e as novas reformas. Claro que é o POSP presente, organizando, e nós fomos lá, a equipe foi até São Paulo conversar com a Bebel. Pode soltar. Bebel, primeiramente, eu queria que você explicasse para o público de Piracicaba, principalmente os pais, né, que têm os filhos que vão ingressar, né, no ensino médio, o que é a Base Nacional Comum Curricular, para eles entenderem do que a gente está falando. Bom, isso deveria ser, na verdade, um mínimo nacional, né, que é estabelecido. Por exemplo, você tem 100%, então 60% em todo o território nacional teria que ser ensinado para os estudantes e para as estudantes. O que acaba acontecendo? Então, essa Base Nacional Comum Curricular, ela já começa errada, porque ela começa repartida. Ela primeiro começa para a educação infantil, ensino fundamental e agora ensino médio, né? O que mais me preocupa é porque a meninada do ensino fundamental até está com 98%, eles estão nas escolas, né? Mas o ensino médio não. Ensino médio, nós temos uma demanda reprimida que, por conta do financiamento da educação, que as pontas da educação básica, portanto, a educação infantil e o ensino médio, ficou, na verdade, totalmente descoberto e os estados não investiram no ensino médio. Então, quando vem tratar de forma separada do ensino fundamental, fragmenta, né, o conceito de educação básica que nós temos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que diz que a educação básica é composto de educação infantil, creches e pré-escolas, ensino fundamental, do 5º até o 9º ano, né, e ensino médio, né, que é pós o ensino fundamental, e as modalidades todas, ensino, EJA, educação de jovens e adultos, enfim, todas essas. Então, essa Base Nacional Comum, né, ela teria que ser vista na totalidade e foi por pedaços, né? Por que por pedaços? Porque é uma visão fragmentária e deixou do ensino do médio por último. Você se lembra, eu acho que eu já dei entrevista no Agora, Piracicaba Agora, e eu falei dessa reforma do ensino médio. Eu falei que ela é uma reforma que ela não atende os filhos e filhas da classe trabalhadora, ela não atende a juventude. Ela mente quando diz, né, pelo menos os seus representantes mentem, quando diz que os jovens vão poder escolher. Não é verdade. Quem vai escolher, quem vai ter poder de escolha serão os sistemas de ensino. Quem são os sistemas de ensino? Secretários estaduais de educação. No caso, a Secretaria Estadual de Educação junto com suas diretorias de ensino. Cadê a juventude que vai escolher? Mentira. Então, quer dizer, foi uma reforma de ensino médio plantada, né, de forma que, primeiro, considerando que tem uma falta de professores em áreas do conhecimento, por exemplo, você pega ciências da natureza, física, química, biologia, e a falta de professores. Então, é para adequar isto, ao invés de trabalhar com uma questão estrutural, de ter formação de professores, mas ao mesmo tempo valorizar os professores para que eles queiram ser professores, para que não falte professores. Então, na tentativa de cobrir essa falta de professores, então trabalha com essa ideia de áreas do conhecimento. Eu sou contra a área? Não sou contra a área. Mas isto que eles estão fazendo não é área do conhecimento. É diluição, né, da disciplina, porque, na verdade, é impossível você trabalhar interdisciplinariedade se não tiver disciplina. Isso o próprio nome já diz. Diálogos entre as disciplinas, né? E
se isso acontecesse, aí sim nós estaríamos trabalhando de forma global, nossos alunos, nós estaríamos trabalhando de formas de ter, né, por exemplo, uma formação autônoma, que ele tenha uma autonomia intelectual para se adequar a qualquer momento e contexto histórico. Quando eu digo isso, eu estou querendo dizer o seguinte: ter uma mudança tecnológica, essa autonomia intelectual permite que esse jovem consiga, né, na verdade, viver naquele contexto. Da forma como está, não. É muito reclutada, é muito limitada. E o aluno é meio que autodidata. Ele vai lá no Google e buscam coisas, mas de forma fragmentada, quando a gente poderia trabalhar isso no currículo do ensino médio, né? E é necessário, para além do currículo de ensino médio, nós trabalharmos também a própria escola. A escola que aí está não convida o jovem a ficar nela. Como é que um jovem que lida com internet, com robótica, até fazem programas, né? Eles fazem 1000 coisas, aí tem que sentar e ter a mesma disposição da lousa, o giz apagador e um aluninho sentado atrás do outro. Então nós temos que mudar essa cultura de formação, né? Esse sistema, e aí tem que ter uma revolução mesmo. Essa revolução, quem tem que fazer somos nós, professores, junto com a juventude. Eu só acredito nisso, eu não vou acreditar na revolução proclamada pelo secretário de Educação, proclamada por um ministro da Educação, proclamada por, né? Nada disso. O que principal foi dito, né, na mesa, no debate, é que essa reforma não traz de jeito nenhum uma educação de qualidade. A gente entende, né, vocês estavam falando muito sobre as disciplinas que traz o senso crítico para o aluno, são as principais disciplinas que eles estão querendo tirar, né? Sim, são essas, não trabalha com a qualidade, conforme foi dito. Na verdade, são pílulas de conhecimento, isso não é possível, o conhecimento ele é global, né? Então, qualquer coisa que você retirar, você está retirando, você está, na verdade, tirando a compreensão do conhecimento, tá? É isso. O conhecimento ele tem que ser sentido na sua amplitude, tá? Então, nesse momento, quando se trabalha com essa questão da qualidade, a gente trabalha pensando nisso. Tem que conceber o conhecimento na sua totalidade. Ele não pode ser de pedaços. Totalidade. Você fala, mas é muito amplo, por isso tem as disciplinas. Elas têm que dialogar entre si e dar essa totalidade. Aí nós caminhamos na perspectiva da qualidade. Agora, uma qualidade socialmente referenciada. Não uma qualidade que serviu para mim, que serviu para o outro, não. Uma qualidade de acordo com o contexto social do aluno. Aí nós vamos, de fato, ter o jovem querendo ficar na escola, né? O aluno querendo estudar, enfim, o aluno querendo se desenvolver para poder interagir na sociedade. Outra questão que foi dita diversas vezes também é em relação à privatização da educação também no Estado, né? Não por acaso a POSP já lançou uma campanha, né? A escola é minha, ninguém toma, né? Contra a privatização do ensino. Porque a privatização no que diz respeito aos 40% que pode ser dado à distância, do ensino à distância. Agora, isso aí vai para uma empresa que dá ensino à distância e sai dinheiro público para a iniciativa privada. Então, são as OSs que vão privatizar, pegar esse bolo de dinheiro, né? E nós não queremos isso, nós queremos que a educação aconteça no contexto escolar e de uma relação dialógica, professor-aluno. É assim que a gente aprende. Mas não, isso pode ser dos meus meios, recursos. Isso enquanto meio é uma questão a ser considerada, mas como um fim de aprendizagem, não. O fim da aprendizagem, ela se dá entre o professor e entre o aluno. E aí sim, caminha na privatização. Eu me refiro aos 40%, mas até
algumas disciplinas que compõem os 60% podem também, né? Pode fazer um contrato com uma iniciativa privada e ela oferecer. Eu estava em Ribeirão Preto a semana passada e tem já lá um grupo oferecendo ensino médio a R$400. E aí? O que vai acontecer? Até que se resolva isso, a meninada vai tudo para esse ensino médio de R$400. É caro para a juventude carente, mas os pais vão fazer de tudo para poder pagar isso aí, para poder. Então, isso também está me parecendo um movimento meio que mobilizador para que o jovem fale, não fique não, né? Não fique não aí no ensino público, venha para a iniciativa privada. É um convite à iniciativa privada na totalidade. Então, eu não tenho dúvidas, eu acho que é muita perda para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Nós vamos empreender sim uma luta, né, pela revogação dessa lei do ensino médio, mais que isso, nenhuma disciplina a menos o currículo. Eu acho que essa é a nossa luta. E o que você disse, né, é que sim, existe a necessidade de uma reforma na educação, mas não desta forma que está sendo colocada, né? Sim, mas é uma reforma que ela tem que pensar, né, profundamente. É uma reforma que eu pensei que tem que ter articulação com a cultura, com a arte, com a tecnologia, né? Não uma coisa totalmente fragmentada e ir lá fundo, né? Não essa coisa rasa, pega o que está aí e tira. Não é número de disciplina, não se trata disso. Pelo contrário, quanto mais, talvez organizar tempo e espaço escolar. O que eu quero dizer com isso? Se eu organizo o espaço escolar em que a arte ela pode ser dada, né, na forma de dança, então eu posso trabalhar uma questão formal, uma matéria mais formal, e o aluno se cansar e a arte eu não ter aquela coisa engradada, né? É uma dinâmica totalmente diferente, né? E ao mesmo tempo, quando você trabalha dessa forma, você vai chegar a um currículo integrado, que é o que o professor Palma falou. Eu também acredito nisso, eu acredito no ensino integrado, eu não acredito em nada que seja fragmentado, porque então eu posso fazer um pedaço da disciplina aqui, um pedaço ali e outro acolá, né? O que vai acontecer se esta reforma de fato se efetivar em todo o país, né? É o caos mesmo para a juventude, né? E depois, claro, aí eles vai caber ir para iniciativa privada em nível superior. E o rico, que estudou na escola particular e que teve todo o conteúdo que precisa ter, ele vai para as USP, ele vai para as melhores universidades. Então, há uma inversão aí, né, de fluxo, né? Quem mais precisa paga e quem não precisa vai para a universidade pública. O ideal para a educação é somar e não retirar, né, Bebel? O ideal para a educação é somar e não retirar. Essa é a nossa luta. A PUESP, ela tanto se aprofunda, né, na questão referente ao salário, às condições de trabalho do professor, mas, sobretudo, a qualidade do ensino. Muito bom, Bebel. Com toda certeza a gente concorda com isso, tem que somar, né? A reforma que tem que ser feita é uma reforma para agregar a todos no ensino público, sempre público e com qualidade. Trazer a arte para mais, né? Trazer a arte para ter mais educação, para trabalhar a arte junto com a educação é fundamental para a formação dos nossos jovens. Eu acredito nisso também. A PUESP.